Cara, tá frio, que friaca está dando no estado de Santa Catarina, maluco. O que é isso, né, que nós vamos parar? A pegada é o seguinte, nós estamos vivendo um tempo complicado, né? Principalmente nesse ano eleitoral dentro do contexto evangélico. Complicado sempre foi, né? Mas nós estamos se deparando com uma realidade que o negócio abriu, a porteira abriu de um jeito que, sinceramente, e alguns questionamentos que vêm para mim aqui, inclusive como pré-candidato, dizendo: Zay, você precisa visitar as igrejas, e eu rejeito qualquer convite para visitar a igreja, justamente porque eu não aceitei também participar desses partidos que envolve bolsonarismo, envolve evangélico. Bolsonarismo e evangélico está assim, ó, entrelaçados, se envolveu com um, se envolveu com outro. E alguns queriam calar a minha voz, que eu não podia mais tocar em assunto de igreja e de pastor se eu quisesse entrar na política, no partido, esses tais aí. Então por isso que eu optei por um outro partido mais de centro, justamente para ficar neutro e com liberdade de apoiar quem eu quiser, né? E continuar falando o que eu quiser. Só que eu recebi aqui pedido para comentar sobre um assunto que está em alta, e é sobre esse assunto que nós vamos falar, onde um pastor rotulou a Igreja Batista, né, o Iago Martins, um teólogo, né, ele rotulou a Igreja Batista aí como sinagoga de Satanás. Será que está errado? É sobre esse assunto que nós vamos falar. Beba água se você não bebe água. Seu organismo agradece, bora pro vídeo. Amém! Pra quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zayo. Como é que vão vocês, arminianos, calvinistas, pentecostais, neopentecostais, católicos, evangélicos, a galera do Boteco de Aleluia? Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos, e não fique esperando pelos políticos aí, que eles não vão fazer muita coisa por vocês não. Um e o outro talvez esteja preocupado, mas é nós por nós, correndo atrás dos nossos objetivos e fazendo acontecer, lutando sempre para demonstrar amor e amar aqueles que estão à nossa volta. É assim que acontece e é assim que tem que ser. Estão pedindo para mim comentar sobre esse assunto aí, cara, que sinceramente dá uma preguiça. Eu estou com preguiça ultimamente de comentar sobre esses assuntos de igreja aí, que não dá, velho. Olha só, Iago Martins, que é um youtuber, né, teólogo, né, mas tem um canal, enfim, escreve sobre as suas opiniões aí com relação à teologia. O Iago Martins rotulou a Igreja Batista da Lagoinha como sinagoga de Satanás. E a pergunta que eu faço, está errado? Comente aí embaixo. Amém? Eu acho que não. Se você quer saber a minha opinião. E a revolta do Iago Martins aí foi por conta da participação do Bolsonaro no Jubileu de Ouro, né, do pastor Márcio Valadão. E eu vou dizer uma coisa para você, se você não sabe, a igreja da Lagoinha aí já é uma sinagoga de Satanás desde o princípio, não é de hoje. Não é porque o Bolsonaro foi lá hoje, agora, né, nesse ano eleitoral aí, esteve lá nesse aniversário, Jubileu de Ouro. Não. A igreja da Lagoinha já é uma sinagoga de Satanás desde quando a Valadã, né, a Ana Paula Valadã, andava de quatro imitando um leãozinho e depois derramando óleo e fazendo seus mantras em nome de adoração. Para mim sempre foi uma sinagoga de Satanás desde essa época. Amém! Porém, o pastor aí, Iago Martins, causou polêmica por conta de um comentário, né, que ele fez, que é exatamente esse aqui, ó. Abre aspas. A Lagoinha se tornou uma sinagoga de Satanás. Entrega seu púlpito para descrentes e dá glórias a homens e ímpios. Sempre fizeram isso, né? Misturança. Sagrado e profano. Basta ter um talento que a oportunidade está aberta, com aquele jeito da família Valadão. Mas ele segue dizendo: consuma o que sempre foi, um império de homens. E aí um internauta foi lá e questionou ele sobre em 2009, nos 150 anos da IPB, aonde o Lula foi, né, lá, esteve presente nos 150 anos da IPB e foi ovacionado literalmente, né?
Seria, inclusive fizeram a pergunta para ele, seria a presbiteriana também uma sinagoga de Satanás? E ele foi lá e respondeu, sim, esta aí é outra. Essa misturança de político em cima do púlpito, nós temos que se atentar a isso. Igrejas viraram currais eleitorais e púlpitos viraram literalmente palanques de político. E o sagrado, aquela parte da liturgia de um culto de celebração a Deus, fica de lado para ser celebrado o candidato de preferência ou da ocasião que está ali no momento, uma verdadeira desconsideração com o local aonde eles mesmos enfatizam e fazem o povo acreditar que é um lugar sagrado, né? E agora estão tentando desconstruir essa ideia, tentando jogar o contexto quase parecido, né, com os desigrejados, que igreja somos nós, não o local, para justificar que eles podem fazer e levar quem querem. Se tornou sim uma verdadeira sinagoga de Satanás, currais eleitorais, principalmente nesse ano a qual estamos aí prestes, né, a campanha eleitoreira, aonde os candidatos discursam, né, mentindo na maioria das vezes, passando um contexto mentiroso, hipócrita, disputando cada voto de cada congregação por onde passam, buscando nessa corrida eleitoreira uma vitória em cima do povo evangélico que não abre o olho e fica ali como gado, como ovelhas, na verdade, né? Sendo conduzida, enganadas literalmente pelo líder a qual se compromete com os políticos e usa a igreja como um verdadeiro curral eleitoral. Infelizmente, a maioria dos evangélicos cristãos no Brasil não estão se atentando que estão assim vendendo, colocando na mão de homens corruptos, descomprometidos. E eu, quando falo isso, não estou falando simplesmente de um candidato A, um candidato B, seja quem for que suba em cima de um púlpito usando como palanque, já é considerado para mim um desmerecedor da confiança do povo que leva a sério a vida com Deus, porque um candidato que entende que ali não é um local para fazer política, ele tem essa consciência, jamais irá usar esse lugar para fazer política. E assim o povo cristão que se dizem de Deus estão sim literalmente vendendo a sua consciência, a sua alma para esse tipo de picaretagem politiqueira, sendo cegamente induzidos pelo próprio líder que se diz pastor, mas que quer ter relevância com o político do momento. E usam todas as estratégias possíveis, inclusive aniversários, congresso, né, celebração de aniversário, como foi agora aí, Jubileu de Ouro. Tudo eles conseguem manipular para que, na surdina, discretamente, na inconsciência, seja introduzido aquilo que eles querem e o povo acaba engolindo isso como que se fosse algo de Deus, uma verdadeira falta de discernimento. O povo evangélico precisa sim exercer a sua cidadania, mas precisa ser exercida na democracia e na consciência para quem ele vai destinar o seu voto, indicado muitas vezes até pelo próprio líder. Eu não sou contra o pastor indicar um candidato, mas não usar como curral eleitoreiro, né, para que o povo seja conduzido, pressionado a votar naquele candidato A ou B que ele quer. Aí consciência de voto, de transformação do futuro da nação fica sempre em segundo plano e nunca colocado em evidência. O povo evangélico precisa acordar para essa realidade e votar em candidatos que sejam sim compromissados com o bem da instituição, com o avanço da instituição religiosa. E nesse caso saber dividir que Igreja de Cristo não depende de política, mas a igreja, a instituição em si precisa de bons políticos defensores e não precisa ser um cristão de verdade, mas sim que entenda que a igreja desenvolve um papel importante para a sociedade. Nós precisamos ter essa consciência e exercer a cidadania com discernimento. Se não tem discernimento para entender que a igreja está sendo transformada em curral eleitoral e o púlpito em palanque e políticos como se fosse deuses,
Sinceramente, cara, é lamentável e precária a esperança que temos de uma nação mudada, transformada. Se o povo não acorda para a própria realidade de fé, imagina para a política. Eu aqui dá um desânimo quando eu percebo esse tipo de atitude do povo que deveria estar sendo referência, mas estão sendo vergonhosamente enganados e usados como massa de manobra. Encerro o vídeo dizendo: se você é cristão, se você é um evangélico, precisa rever o seu conceito de cristianismo para assim exercer o seu papel de cidadão e seu papel religioso, de cidadão, votando, escolhendo seu candidato mais coerente, e como religioso entender que os púlpitos evangélicos é um lugar onde precisa ser compromissado em trazer algo do céu para a terra. E esse discernimento e esse comprometimento da parte dos evangélicos e dos cristãos precisa ter um apelo, que os púlpitos evangélicos venham estar comprometidos com a palavra. E se o seu pastor não está agindo assim, dá um pé na bunda desse camarada aí, chama na chincha e mostre que o papel dele dentro daquele lugar, dentro do contexto religioso, é ser um teólogo e conduzir as ovelhas, os fiéis, a ter uma vida e uma comunhão com Deus. E política precisa sim ficar no seu devido lugar, e não essa misturança que ninguém mais sabe o que se tornou as igrejas. Currais eleitorais, comitês de políticos, e Cristo nessas alturas, o Espírito Santo está do lado de fora com certeza. Enquanto isso, a igreja segue literalmente liderada por lobos, pastores lubrificados e infelizmente pastores lubrificados pastoreando ovelhas lubrificadas, porque a ovelha lubrificada ela enxerga o pastor e não enxerga as ações do lobo que está por trás de tudo isso. Para quem assistiu alguns vídeos anteriores, lembra que eu falei sobre esse assunto, que você precisa entender que geneticamente uma ovelha nunca vai ser lobo, e lobo nunca vai ser ovelha. Porém, se eles se criarem junto, a ovelha vai desenvolver atitudes de lobo e o lobo vai desenvolver atitudes de ovelha. E é exatamente nessa questão que eu falo. A ovelha está enxergando o pastor como ovelha e não está discernindo a atitude lobificada dele. E da mesma forma, o pastor está vendo a igreja como ovelha e não está discernindo muitas vezes a atitude do membro lobificado. Infelizmente, essa é a realidade. Amém? Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Para você que pediu para comentar sobre esse assunto, é isso que eu penso, é isso que eu acho. É sim sinagoga de Satanás a Lagoinha, e não é de hoje, e não tem só ela, tá? Tem muitas sinagogas de Satanás pelo Brasil afora. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou lá no Instagram, também no Facebook, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, que tá desanimador, mas vamos pra frente, vamos pra cima.